Olá, bem-vindo ao treinamento Como Construir em Celo usando Tatum. Bom, a ideia nossa é mostrar como fazer um deploy de um smart contract, de um RC20 usando a ferramenta Tatum. Vamos dar um overview nela aí. Então, a agenda de hoje nossa é mostrar toda a ferramenta Tatum, o que a gente pode fazer com ela, a parte de documentação, então mostrar um pouco da documentação Tatum, que se pode fazer, falar um pouquinho da rede Alfajores e da Falset e também dar alguns exemplos práticos aí de como utilizar, principalmente construindo o RC20. Então a ideia hoje, o que a gente busca como objetivo de aprendizado, primeiro, como utilizar a rede Alfajores, que é a rede de teste da Celo. A Celo tem a mainnet nela, que é a rede principal, e a Alfajores, onde a gente consegue simular, testar vários casos. Como é a configuração do Tatum, e depois a gente vai entrar em toda a parte do blockchain em si, das integrações usando Tatum, das APIs, como criar chave pública, chave privada, um endereço na rede, utilizando toda a rede Alfajores, então como verificar o balanço da conta, fazer uma inserção de valores na conta, usando a Faucet. A Faucet, na verdade, ela é como a gente tivesse a carteira nossa, por exemplo, com Celo dólar, você tem ela vazia, com a Faucet a gente consegue de uma forma fake, né, adicionar moeda à nossa carteira para a gente fazer todas essas transferências, inclusive transferir um token nativo, caso do Celo. Então vamos aprender como realizar o deploy de um smart contract usando o Tatum, consultar o saldo do token RC20, fazer um mint, fazer uma transferência, verificar a taxa de câmbio. Então a gente vai acabar aprendendo tudo isso hoje. Bom, falar um pouquinho aqui do Tatum, dar uma visão geral aqui sobre a ferramenta. Tatum, na verdade, é um framework de integração, então ele facilita muito a gente utilizar para fazer toda a integração com blockchain. Aqui, no caso da Tatum, eles têm todo um SDK, para quem quiser desenvolver utilizando o SDK deles, que facilita muito toda a parte de deploy de contrato, de criação, transferência, todas as funções que a gente chama no Smart Contract default aí. Eles têm o Tatum KMS, que na verdade é toda a parte de gestão de chaves privada, de mnemônicos. Então, para que isso não fique fixo no código, então para ficar de uma forma totalmente protegida. Tem toda a parte de API deles e a parte do CLI, que é a interface de linha de comando, então que também pode utilizar, tá? Eles têm, o legal deles é que eles também têm uma versão free que dá para utilizar tanto para teste, mas também até na rede principal você normalmente pode criar duas contas com ela e dá para utilizar na rede principal, tudo, tem bastante coisas aí que a gente consegue acabar utilizando, tá? E na rede de teste dá para fazer muitos testes, assim, dá para trabalhar sempre com ela aí, porque tem uma unidade, dá para chamar muita parte de API. Então eu loguei aqui no meu ambiente, tá? Estou logado aqui no ambiente da Tatum. Aqui eu tenho diversas ferramentas aqui, desde o Explorer deles, eu posso até aumentar, tem a parte de documentos e tem as questões de chaves aqui, que eu posso ter, por exemplo, chave privada, ou chave não, a rede, eu posso ter a rede, a mainnet, posso ter a rede teste, então aqui a gente configura, tá? Qual rede que a gente vai tá utilizando. A rede de teste é free infinitamente, então a gente não precisa pagar, pode testar tudo. E aí a gente passa para a documentação. Então, no caso da documentação do Tatum, vou abrir aqui um pouco, a gente tem todas as informações aqui, desde como gerar uma carteira na Celo, então tem toda a informação da API, tipo quais os parâmetros que a gente tem que passar. Nesse caso aqui, é para a gente gerar a wallet, a gente precisa passar o mnemonics. Então o mnemonics, o que ele é? Ele é aquele conjunto de palavras que a gente utiliza para gerar
tanto a chave pública, Extended Public Key, né? E também a chave privada. Então, o mnemonic é muito importante a gente manter ele privado, só o nosso poder, porque qualquer um com acesso a ele pode ter acesso a todos os seus fundos, realizar transações, tudo. Então, com base nele, aqui na API, aqui tem todo o modelo, né, da API que a gente consegue consultar. Então, com base nele, só a chamada dele aqui, ó, a gente passando, tem todo o endereço da API, o método GET, então a gente coloca as informações aqui e acaba tendo o retorno. Então, o retorno dele é o próprio mnemonic com a Extended Public Key. Então, uma vez que a gente tem a Extended Public Key, a gente consegue gerar o endereço de conta da célula. Então, uma vez que a gente tem essa informação, é possível a gente gerar o nosso endereço, o nosso address da nossa carteira. Para a gente gerar, a gente precisa passar dois parâmetros. Então, que é a própria Extended Public Key e a derivação, que a gente consegue derivar essa Extended Public Key em outros endereços. Então, a gente consegue gerar outros endereços através dela. Então, uma vez que a gente passe ela no código, aqui tem toda a chamada, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas na documentação tem tudo certinho. Eu vou fazer isso mostrando ao vivo. Ele retorna o endereço da nossa carteira. Então, uma vez feito isso, a gente já tem esse endereço. Para gerar a chave privada, segue o mesmo modelo. Então, a gente também passa um index aí de derivação, só que passa um mnemonic. Então, com base no mnemonic, aqui o método é o post, né? A gente recebe nossa chave privada. A chave privada é outra também que sempre deve manter ela em poder, porque com ela também é possível realizar transferência. Se a gente parar para pensar, até fazendo uma comparação, a chave pública, a Extended Public Key, é como se fosse a nossa conta do banco. Então a gente pode passar para as outras pessoas porque a gente gera a nossa wallet, mas ela deriva o wallet nosso. Mas a Private Key, não, porque com ela é como se fosse a senha do banco, tá? Então, a gente tem diversas informações aqui que a gente pode estar utilizando. Então, quer ver, só passar um pouco aqui, a gente pode pegar o bloco, então, o número do bloco corrente que está sendo executado. Quer ver, vou passar um pouco aqui, tem toda a parte de hash. Pode pegar aqui, que é importante, ó, o balanço. Então, você quer saber quanto tem numa determinada conta? É só passar o address. Então, aqui tem o endereço da API, né? A gente tem a API, celo, account, balance e o address, método get. Uma vez que a gente faça, ele vai trazer os 3 contratos principais aí da celo, que já foram feitos o deploy no início. Então, o nativo Celo e as duas stablecoins, Celo USD e Celo Euro. Se quiser consultar o Celo real, aí precisa fazer uma chamada trazendo o smart contract. Depois eu mostro como que a gente seria, trazendo na verdade o endereço do smart contract do Celo real. Então, aqui a gente pode pegar todas as informações, né, de transações da Celo por endereço. Então, tem todas as informações que a gente consegue fazer por aqui, ó. E quando a gente vem, quer ver, vou mostrar aqui o outro método, um post, que é enviar o token ERC20. Então, a gente fez o deploy, aqui a gente tem, eu vou mostrar ali um pouco antes do deploy do Smart Contract, que a gente faz o deploy, e aí a gente pode fazer transferências do ERC20. Então, aqui a gente tem diversas outras informações, tá? A Tayton, ela abre toda essa possibilidade para a gente. Tem toda aqui a parte de autenticação dela. Então, para fazer a autenticação também, tem todas as informações aqui certinho. Eu vou mostrar a gente fazendo também criando a autenticação, tudo para executar, tá? Então, toda essa parte aqui de como utilizar a Tayton de uma forma simples, rápida, para a gente acabar fazendo nosso deploy aí da nossa solução, tá? Então, além disso, a gente tem
a rede Alfajores, que é a rede de teste da Cielo que a gente está utilizando. Então, aqui a gente consegue ver todo o status, desde criação de smart contract, transferência, tudo a gente consegue acompanhar. E como eu falei, a Faucet, que é para a gente fazer a carga de fundos fakes aí na nossa carteira. Então, para a gente poder utilizar, tá? Então, através de todas essas informações, a gente consegue estar utilizando. Bom, agora eu vou mostrar na prática como seria esse caso para a gente, tá? Aqui eu estou usando uma ferramenta que é o próprio Bubble só para demonstrar as integrações, tá? Então, o que que acontece? Eu criei aqui a chamada, o nome da chamada da API. Então, o método de autenticação aqui que eles indicam lá no documento, então é a private key no header. Aí eu passo as informações e passo o valor da minha private key, tá? Da onde vem esse valor? Uma vez que você está logado aqui no dashboard da Cielo e você criou, é só criar aqui uma API nova. Então você criou, você vem aqui, show, e copia essa chave sua. Então a chave que foi gerada. Colocou a chave aqui, então gravou essa chave aqui, pronto, vai poder utilizar essa chamada. E aí, o que que a gente faz? Aí, ó, conforme eu falei aqui, ó, a gente tem nossa wallet, tá vendo? Então aqui a chamada da wallet que eu tinha mostrado aqui na API da Tatum, quer ver? Vamos voltar para lá. Cielo, que generate Cielo wallet. Então aqui, ó, qual que é o parâmetro de entrada? É o mnemonic. Então a gente pode ver aqui, ó, o método get, a gente vai passar o parâmetro de entrada apenas o mnemonic. Então configurei aqui o endereço que ele acaba gerando aqui para a gente, tá? E aí varia só o início, esse aqui é o de produção, tá? O API, mas pro de teste, a gente ao invés de passar o servidor aqui de teste, então a gente consegue utilizar, na verdade, para todos, até pro de produção, a gente acaba tendo a chamada aqui, só mudando o API aqui. O que muda, tá, normalmente, é que no final aqui eles mudam a chave. Então, é uma outra chave pro de produção. Então, uma vez que a gente tem essa informação aqui, ó, já configurei minha chamada de API, o método get e vou executar minha transação. Aí eu posso criar minha palavra aqui, por exemplo, vou utilizar aqui uma de 12 palavras aqui, por exemplo. Blockchain, ok. Vou utilizar essa aqui, deixa eu mudar algum código aqui dela, por exemplo. Deixa eu mudar o código, vou botar aqui live, treinamento live. Então mudei, vou salvar esse mnemonic aqui, tá tudo no ambiente de teste. Então, vou deixar ele salvo aqui para que a gente possa utilizar depois. Então, deixa eu deixar aqui na minha solução, para que eu possa utilizar. Aí eu vou fazer minha chamada. Fiz a chamada, ó, tá vendo? Ele me retornou aqui meus dados. Aqui eu consigo acompanhar o dado aqui mais, vamos dizer, cru, né? Então, eu posso, deixa eu copiar esse dado aqui, vou copiar minha Extend Public Key aqui para o meu documento, só para a gente utilizar depois, que ele gerou. Então, tem um mnemonic que eu já salvei. Então, o que que acontece? Fiz a chamada, ele me retornou aqui, ó. Se eu fizer, ele vai acabar retornando de novo, porque é a mesma chamada, estou passando as mesmas informações. Então, o próximo passo, quando a gente vem na documentação, ok, gerei minha Extend Public Key. Agora eu vou gerar meu endereço da minha carteira, da minha conta. Então, aí eu vou configurar aqui minha chamada. A address, estou passando aqui minha informação. E quando a gente olha aqui, ó, a chamada, ele pede como string aqui, Extend Public Key e o index. Tá vendo aqui a chamada? Então, a gente tem toda essa chamada aqui
na nossa função. Aqui, dependendo, a gente pode até mudar, tá? Para ter outros exemplos aqui, de acordo com o que você está usando na sua aplicação. Então, beleza, é um get, tudo. Eu venho aqui, está configurado o get, todas as informações, coloquei os parâmetros de entrada aqui, deixa eu colocar essa chave, essa extended public key aqui que a gente gerou. Então, para a gente acompanhar aqui. Ok, coloquei ela, vou realizar minha chamada aqui, perfeito, ó. Gerou meu address, que eu posso acompanhar também o bruto aqui, deixa eu botar aqui, address, ok, eu tenho o endereço da minha carteira. E eu posso gerar minha private key também, se a gente voltar lá, ó, gerar private key. Então, o método de autenticação é o mesmo, né? Eu acabei não mostrando, acabei mostrando sim, na verdade, o de autenticação é aquele mesmo que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ó, toda a chamada aqui. Então, ele já está aqui nessa configuração minha, e eu só estou criando a chamada da API mesmo. Então, aqui vou pegar a private key. Então, eu tenho que passar um campo que é o index, então, que é a derivação da chave, e o mnemonic de novo. Então, eu tenho aqui, esse caso é um post, eu vou passar ele no próprio, aqui, no body aqui, com os parâmetros. Então, esse eu tenho que usar o mnemonic, que é o que ele me pede na chamada. Beleza, fiz, reiniciei minha chamada, tá aqui, ó. Já retornou, se eu olhar aqui, ó, retornou minha private key. Então, eu tenho minha private key aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Perfeito. Esse aqui eu vou botar como conta 1. Então, tem essas informações. Agora eu vou botar conta 2. Vou criar uma conta 2 para a gente consultar. Antes disso, eu vou verificar o saldo. Vamos verificar quanto tem aqui de saldo. A gente tem essa mesma chamada aqui da API, então, deixa eu pegar aqui, cadê? Get Account Balance. Aqui eu consigo só passando o address, que é o requerido, tá? Aí a gente vai ter o retorno das informações. Então, tem um address aqui, eu já tinha criado aquele aqui, ele me retornou esse. Vou fazer a chamada aqui para esse address. Ele vai vir zerado de valores, porque a gente acabou de criar a carteira, ó, tá vendo? Olha lá, tudo com zero. Então, como a gente criou agora, veio tudo zerado essa carteira. Agora, vamos criar uma conta 2? Então, para criar uma conta 2, vou voltar aqui na wallet, criar o wallet aqui, então passando o mnemonic. Então, ao invés de demo aqui, eu vou botar demonstração. Então, mudei meu mnemonic, mudei só uma palavra aqui, mas já muda toda a configuração, tá? Então, mudei. Já vai mudar todo o hash, toda a parte de criptografia por trás, tá? Então, me gerou outra chave aqui. Chave pública, né? Essa aqui é Extend Public Key. Vamos lá, vamos salvar ela. Só eu salvar o nome aqui para ficar fácil. Olha lá, pode ver que já mudou, tá vendo? Já são totalmente diferentes. Então, aí eu vou criar um endereço da nossa carteira. Então, passando essa nova Extended Public Key, que a gente mudou. Então, deixa eu criar meu endereço lá. Então, a gente tem aqui, criei esse novo endereço. Deixa eu copiar aqui. Então, ó, você viu? Mudei uma parte de uma palavra lá, ó, já gerou completamente diferente aqui meu endereço. E aí eu vou gerar a private key dela.
Então, vou gerar a private key dela aqui, aí eu preciso passar o mnemonic. Só lembra de uma coisa, pessoal, que aqui eu estou passando toda a private key, tudo de forma aberta, porque a gente está fazendo um teste, tá? Num ambiente de produção, você tem que passar via o KMS da própria Tatum para ter toda essa parte de segurança, tudo protegido, tá bom? Então aqui, ó, gerei, ok, geramos a private key para esse caso. Deixa eu copiar aqui, ok, tô com a private key. E se a gente for consultar o balanço dela, vamos ver também que está zerado. Então, para o balanço, eu preciso só do endereço, né? Que a gente já viu isso, só do address. Então, vem aqui, vou botar esse address aqui. Ah lá, tudo com zero. Então, ok, tá certo. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Vamos voltar lá para Alfajores. E todas essas carteiras, essas duas endereços de carteira que a gente acabou criando, a gente consegue consultar aqui, tá? Ela já está na rede da Cielo. Então vamos consultar lá, ó, ela já trouxe aqui as informações, entendeu? Com 0 token. Por quê? Porque realmente não tem nada. Então se eu for e adicionar através da Faucet, adicionar créditos nessa conta, né? Um crédito fake, pessoal, mais uma vez, é um crédito falso só para simular no ambiente de teste. Então, deixa eu vir aqui. Ele só vai liberar aqui, demora um pouquinho só para liberar aqui o CAPTCHA para mim. Então, uma vez que eu valide aqui, ele vai liberar para eu carregar minha conta. Pronto, validou. Ah lá, enviou Cielo. Então, ele enviou Cielo. Se eu ver aqui, ó, vamos consultar de novo. Na verdade, ele já trouxe aqui, já atualizou, tá? Ah lá. Ele trouxe, então eu tenho 3 tokens, ó. Tá vendo que ele adicionou? Ele adicionou um Cielo nativo, um Cielo euro e um Cielo Brasil real aqui. Era para ele ter adicionado também $1, alguma coisa da Faucet que acabou não adicionando. Mas em todo caso a gente está com um token de cada, entendeu? Então a gente já tem toda essa informação. Se eu vier aqui na API agora, aqui, voltar lá para a API que a gente estava consultando. No balanço e reiniciar a minha chamada, olha lá, tá vendo que ele já trouxe, ó, igual estava lá, ó, Cielo e Cielo euro. O Cielo real ele não trouxe, por quê? Porque eu teria que passar, como o Cielo real foi desenvolvido depois, eu tenho que passar o número do smart contract, ele já não traz direto nessa chamada, como se fosse um token RC20. Eu vou mostrar depois que eu fizer um deploy do smart contract, eu acabo mostrando para vocês, tá? Então aí a gente acaba fazendo isso certinho. Então a gente pode ver que ele já fez uma carga nessa conta nossa. Lembra que aquela outra, a primeira, essa primeira conta aqui, ela está zerada. Então se eu vier tanto aqui buscar o dado dela, que eu não carreguei ela através da Faucet, ó, está zerada. E se eu vier aqui também, ó, na própria, tô aqui certinho. Aqui no próprio ambiente nosso, ó, vai mostrar que ela está zerada. Agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma transferência do token. Então, vou transferir de uma conta para outra, da conta 2 nossa que tem, ó, um token nativo. A gente tem aqui também na API, tá? Voltando para a API de documentação, a gente tem aqui, ó, então, aqui, send Cielo Transaction, RC20, então a gente tem como enviar as informações aqui. Então, eu vou transferir esse token nativo, tá? E aí, eu tô com um Cielo lá. Quanto que eu vou transferir? Eu vou transferir o valor de 2 Cielos. Então, aí a moeda vai ser a própria Cielo. Lembrando que a Cielo te permite pagar em outra moeda. Então, se eu quisesse pagar em Cielo dólar, o FII da transação,
que vai ter um FII envolvido, eu poderia pagar, entendeu? Até para ficar mais fácil, vou transferir 0,4, porque aí a gente fica com 0,4 em um pouquinho menos, porque vai ter o custo da transação, né? Uma delas vai ser debitada e a outra menos 0,6. Então, qual é a moeda que eu vou transferir? A própria Cielo. Qual é a taxa? Então, vou pagar em Cielo também. A chave privada. Lembra que a gente está com a conta 2 nossa. Por isso que eu falei, a chave privada tem que ser mantida sempre com a gente, ó, porque aqui a gente consegue fazer uma transferência. E vou transferir para o endereço da conta 1. Então, uma vez que eu venho aqui, vou fazer essa transferência aqui, ó. Vou reiniciar a chamada. Ah lá, gerou uma transação aqui, transação ID aqui, o TXID para mim. Então, a transação foi realizada. Ele gerou o TXID aqui para mim. Eu posso vir aqui. Vamos pesquisar pelo TXID aqui, ó. Você viu que ali já estava 0,4. Aí, ó, a gente já pode ver, ó, a transação foi realizada, ó, tá vendo? From, se a gente olhar o from aqui, ó, olha lá, 0xF5B, ó, 0xF5B, que é a carteira conta 2, para a carteira 1, 0x59, tá vendo? E mandou 0,4 celos. Então, aí a gente consegue verificar. Se eu vier aqui na carteira 1, era a carteira que tinha um celo. Foi a primeira, que é a conta 2, né? Que é a conta que eu fiz recarga, essa aqui. Então, como eu transferi 0,6, ó, ela está com 0,5999. Por quê? Porque ela pagou uma taxa de transação. Então, ela não está com 0,6 cravado. Ela tinha 1 menos 0,4, era para ficar com 0,6, mas teve a dedução da taxa de transação, tá? Eu poderia ter pago em outra moeda aqui. Então, sem problemas. E aí, se eu voltar e for consultar o endereço 1 aqui, a gente vai ver que ele recebeu essa moeda, que antes ele estava zerado. Então aqui a gente vê, ó, quer ver, ó, ele só tem um token, tá vendo? Ó, só 0,4 nativo Celo. Por quê? Ele não tem os outros? Porque eu não fiz a carga pela Falset. Então ele só tem esse dado aqui, tá? Então, o que que acontece? A gente acabou fazendo uma transação. E se eu voltar aqui ainda, vamos voltar lá para o balanço. Esse aqui é a conta 1, que vai estar só com 0,4 de Celo. Ah lá, só 0,4 de Celo, tá vendo? As outras ele não tem. Então, aqui atualiza rapidamente. Se eu voltar para ver a conta 2, o mesmo que está lá na rede Alfajores, que é a rede de teste, a gente vê aqui, tá? Então, a gente tem a mesma informação, tá? Certinho. Então, tudo perfeito aqui, tá? E aí, a gente tem a documentação aqui da própria API, que é para fazer toda a parte de deploy, tá? Do RC20 e tudo. Então, a gente consegue fazer toda a informação de deploy. Opa, é aqui no outro documento. Ali é o dashboard onde a gente acompanha, né? Deixa eu minimizar aqui. Aqui, ó, em Smart Contracts, tá vendo? Ele já tem pronto, tem ferramenta, parte de Marketplace, toda a parte aqui do KMS deles. Então, IPFS, para quem quiser utilizando NFT, tem toda uma questão aqui de contas virtuais, se você está querendo fazer uma exchange, tudo. Então, tem várias informações aqui que ele já trabalha. E aqui, ó, eu tenho, então, o token RC20 ou RC1155. E o 721, né? Que é o do NFT. A gente vai fazer um DRC20. Então, aqui, ó, a gente tem como fazer o deploy do Smart Contract. Então, tem todo aqui o parâmetro de entrada, todas as informações aqui que são requeridas, né? Então, qual é o blockchain aqui que a gente vai utilizar? No nosso caso é o Celo, o símbolo do token, do RC20, o nome, o total de capitalização, supply, dígito, endereço, onde vai estar recebendo, a chave privada, todas essas informações, tá? Aqui a gente tem toda
a chamada, né? De como a gente fazer a chamada. Então, e aqui a gente pode já fazer utilizando a Celo, tá? Então, vou fazer a chamada aqui utilizando a Celo. Vamos lá. Como que é a chamada? Então, a chamada a gente tem lá, né? Que é api.tatum, tudo. Pode passar direto do servidor que funciona também. Então, aqui a gente tem o post. Aqui eu vou chamar, sei lá, RC demo. Então, vou botar demo 30. O supply, quanto eu vou ter de token? Aqui eu vou deixar do jeito que está. Então, aqui está com 10 milhões de token. Isso. Vou deixar com 10 milhões. O dígitos, as casas decimais, então vão ter 18 dígitos. O address, vou fazer nessa primeira conta minha aqui. Então, vai ser dele o address aqui. E a chave privada dele. Então, eu tenho a chave privada dele aqui. O fake currency vai ser em Celo, tá? A rede Celo. Então, vou lá e faço a chamada do meu smart contract. Ah lá, já criei meu contrato, meu token. Simples assim, tem o token criado já. Se eu vier na rede Alfajores, já vou ver que esse token foi criado. Também aqui através do TXID, vejo que ele foi criado, ó. Tá vendo? Criou meu smart contract aqui. Vou copiar meu smart contract para salvar ele aqui, smart contract. Então já tenho aqui o endereço do nosso smart contract, tudo certinho. Esse mesmo aqui é 49C, isso, 9C. Então aqui a gente tem toda a informação. E tá vendo que a gente criou aqui tudo e fez vamos lá, o deploy para ele aqui. Então a gente acabou fazendo o deploy dele, ó, utilizando a conta, tá vendo? Contrato criado com sucesso, 1 minuto atrás. Então todas as informações aqui. E agora ele tem 2 tokens, tá vendo? Naquela hora só tinha um, que é o Demo 30, ó, que a gente acabou de criar. RC Demo 30 com 10 milhões de tokens, porque eu já fiz todo o supply, já foi todo para ele, tá? Então já mandei todo o market cap. Mas se eu não quisesse fazer isso e quisesse mintar depois os tokens, também tem a API para fazer o mint desse token. Tá vendo? Aqui tem toda a informação, ó, do smart contract. Então qual é o endereço? É aquele mesmo que a gente criou aqui, ó. Final F9C, ó, 10 milhões. Só tem um endereço de holder, que é esse endereço que a gente tem aqui, que é esse endereço aqui, entendeu? Então, final 0970, olha lá, ele tem 100% dos tokens. Então, aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu salvar aqui. Uma vez que eu fiz isso, e a gente já viu até o balanço, eu posso pegar o balanço aqui também, tá? Para a gente pegar aqui o balanço do próprio token, ó, aqui tem o mint, tem todas as chamadas aqui, tá? Então, tudo que a gente precisar, a gente tem a chamada aqui. Eu vou pegar o balanço aqui, então vou passar qual é a rede, o contrato, o address, né? Contrato address, que é esse. Aqui que eu falo que seria a mesma forma para a gente pro Celo real, tá? Então, e qual minha carteira? Então vamos ver essa carteira aqui, ó. Tá vendo o balanço dela? Mostra que ela tem os 10 milhões, aqui estão com os 18 zeros de casa de decimais, ele acaba mostrando sem um ponto, tá? Ele traz todo esse dado cru para a gente acaba tratando no retorno. Então, mostrei que ele tem isso, tá? Já trouxe os dados. E se eu vier para aquela primeira nossa,
como eu não fiz mint nada para ela e nem transferi para ela, se eu vou consultar esse smart contract, está como zero. Então, por quê? Porque ela não tem saldo. Então, não tem saldo nenhum. Aí eu tenho a função aqui de mintar um token. Então, eu poderia mintar o token, passando a quantidade, a cadeia, o contrato address, toda a informação, a private key do token. Mas ao invés de mintar, eu vou transferir, que é também a mesma forma. Eu tenho toda a minha chamada da API aqui, né? Que está lá na documentação. Então, que a gente tem todas as chamadas aqui na documentação de API da Tate. E aqui, para eu passar a chamada, então a transação aqui, qual é a cadeia, quanto que eu vou transferir? Eu vou transferir, sei lá, 500. A chave privada, de quem eu vou transferir? Desse primeiro aqui, que é quem tem token. Então, ele tem a moeda. Como que eu vou pagar a taxa, o gas? Vou pagar usando o Celo, tá? Então, a rede é Celo, usar a Celo. Para quem que eu vou mandar? Então, vamos mandar para esse segundo carinha aqui que estava zerado, que não tinha esse token. Então, aqui, para ele, dígitos desse contrato são 18 e o contrato address, que eu não coloquei aqui ainda, que eu preciso atualizar. Então, contrato address. Vou randomizar a chamada. Opa, deixa só eu ver aqui. Tá dando que tá sem gás. Tá dando como essa primeira não tivesse gás para fazer a transferência, mas ela recebeu certo. Deixa eu ver aqui se eu copiei. Eu não copiei a private key, eu copiei o endereço dela. Não copiei a private key, sim. Desta private key, Celo. Poderia botar manual aqui. Deixa eu só ver se eu copiei algum dado certo aqui, que está dando como se tivesse dado errado. Agora sim. Consegui, eu tinha colocado o dado errado do smart contract. Então foi isso, estava com o smart contract errado. Então ele retornou o contrato. Perfeito. Se eu vier aqui no token, nesse mesmo token aqui, vamos atualizar aqui. A chamada. Vem aqui. Você viu que ele mostrou que tinha um transfer. Olha lá. A gente veio aqui, ó. Ali no contrato ele tinha mostrado um transfer ó, de 500, RC500. Então tem toda a informação aqui que foi realizado a transferência, tá? Então a gente realizou a transferência de fundos. Então, se a gente vier agora consultar ele, a gente pode ver que, deixa eu consultar aqui, então ele fez transferência deste para este. Cadê o token aqui? Vamos confirmar lá das transações aqui. Então, cadê o contrato? Deixa eu pegar aqui qual que é o first. Opa, não é aqui. É aqui. Que eu tava.
Então ele acaba fazendo transferência para o contrato, tá? Ele só não computou ainda. Deixa só eu ver aqui uma coisa. Celo, chain. Realizou a transferência. Ah não, eu configurei errado aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu coloquei o mesmo endereço do contrato, era isso que estava dando errado. Porque eu estou mandando para o próprio contrato. Então se a gente olhar lá, vamos voltar lá até para ver aqui, ó. Token Transfer. Ali ele estava mostrando que foi para o próprio contrato. Então a gente vê, ó, teve 4 transferências. Então a gente consegue ver que teve do próprio contrato. Então quando a gente vem aqui no Smart Contract, a gente consegue acompanhar que foi até bom para acontecer isso, que a gente acabou transferindo para o contrato, para o endereço do contrato e não por outro endereço. Então aqui a gente tem o contrato, tá vendo? As transferências, ó. A gente tem as transferências, ó, para onde foi aqui, ó. A gente consegue ver que foi para o próprio contrato. Então, deixa eu colocar o correto, né? Vamos atualizar aqui para quem quer. Então, aí sim, agora sim, enviar 500. Veio uma transação de... Opa, voltar aqui. Agora sim, ó, essa carteira recebeu 500 RC Demo, tá vendo? Então a gente tem toda a informação, ó, recebeu correto do final da conta 1, aqui, que é essa conta. Então é a nossa conta 1 aqui. Esse address aqui, 0x593, para essa. Então agora a gente vê que tem esse holder novo. Quando a gente vier aqui, ele vai aparecer lá como um holder novo no contrato também, tá? Quando a gente vem aqui no contrato, a gente consegue ver quem são os que têm holders no contrato, tá vendo? Como a gente acabou mandando 2 vezes para o contrato também ficou com o RC dele, tá vendo? Aquelas 2 vezes que eu mandei passando o mesmo endereço dele, acabou ficando aqui. E aí a gente tem essa informação aqui. Bom, pessoal, então é isso. Na verdade, tem uma outra coisa que a gente pode acabar fazendo aqui, que é só a conversão. Então, que a gente também tem uma chamada, ó, se você precisar fazer alguma coisa de conversão, tudo, por exemplo, ó, do Celo para uma base de dólar, então a gente consegue usar a API da própria Tatum também, ó, e traz toda essa informação. Então, quando tudo, tem aqui o ID, Celo, timestamp, né, e o valor, quanto está cotado nesse momento. Bom, pessoal, a ideia nossa do overview da Tatum é isso, era dar essa visão aqui. Então, muito obrigado aí por todos aí, por terem